Olá, amigos da FBK, nossos seguidores. Estamos aqui hoje para mais uma resenha com Helena Vazed, com uma convidada especialíssima, Jaqueline Nonemacher, nossa ícone esportiva da patinação. Uma pessoa que o nome dela se confunde com a patinação. O Vale do Taquari foi um antes e depois da Jaqueline. Olá, tudo bem? Um prazer você estar aqui com a gente, Jaque. Primeiramente, muito obrigada, Helena, meu Deus, pelo convite, né? E é um prazer imenso poder estar aqui com vocês também, dividir um pouquinho, né, dessa trajetória, dessa caminhada que, como tu disseste, né, a patinação vem marcando aí há tantos anos, né, já em Lajeado, Vale do Taquari. Nós estamos há 40 anos nessa caminhada do esporte. E muito felizes e orgulhosos com o empenho até então, né? Com todos os atletas, os profissionais que vêm fazendo uma trajetória lindíssima também. Eu costumo dizer que a patinação aqui no Vale do Taquari não é uma modalidade popularíssima, né? Comum. Então a patinação no Vale do Taquari teve ela é o ícone, a Jaque é o ícone da nossa patinação, o começo. Então eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho dessa história. Como você entrou na patinação, quem te apresentou a patinação, quais foram os primeiros passos, a tua evolução? Ai, sim, é sempre uma alegria imensa poder falar sobre isso, né? Eu sou natural de Estrela, mas me sinto cidadã lajadense, assim, desde o primeiro momento que eu vim morar aqui, em 1982. Mas, enfim, eu comecei a patinar quando eu tinha 10 anos, na cidade de Estrela, que é a minha cidade natal, e quem me apresentou a patinação foi o professor Alfredo Sousa. A minha irmã, Bernadette Nonemacher, ela patinava na escola de patinação no Estrela Show, que eles também tinham as aulas lá em cima no Cristo Rei, e depois tinham aulas também ali no Clube das Soges. E o professor Alfredo vinha 2 vezes por semana para o Vale do Taquari dar aulas. Ele era professor no grupo Tangarás de Porto Alegre. Era famoso. Era super Ainda famoso. Existe Tangarás? Não, infelizmente, nesse momento não existe mais. É o nome que me reporta a patinação. Sim, porque eles vinham e traziam muitos espetáculos lindíssimos aqui para a região. A gente tinha o professor Alexandre Durante, que morava em Arroio do Meio, até faleceu ano passado, querido. E ele foi um idealizador da patinação no estado do Rio Grande do Sul, assim como também no Brasil, né? Então, o professor Alfredo, que vinha 2 vezes por semana à Estrela dar aula de patinação, tinha alguns alunos da região, e dentre eles, alguns de Lajeado também. Eu já conhecia algum pessoal daqui de Lajeado que também patinava, mas eu morava em Estrela. E lá eu comecei a patinar. Em 78, eu tinha 10 anos. Quando eu vim de muda para Lajeado, a minha irmã já tinha sido convidada pela irmã Helena Lotterman, que era diretora do Colégio Madre Bárbara, e tinha sido aluna do meu pai lá em outros tempos, né, no Colégio Madre Bárbara. E ela sempre adorou os shows de patinação, que eram um encanto, né? São um encanto. Vou encher minha bola agora para falar que todos os shows de patinação são sempre muito lindos. Então, a irmã Helena, muito maravilhada sempre com os espetáculos, quis idealizar também um grupo em Lajeado. E naquela ocasião, a minha irmã Bernadette, que já era mais velha, maior assim, né, começou a vir dar aula de patinação em Lajeado. Nós morávamos em Estrela e ela vinha sempre 2 vezes por semana a Lajeado dar aula. E foi um momento muito legal, assim, porque ela abriu realmente o caminho, né? Quando ela passou na faculdade de medicina, ela foi para Porto Alegre e depois Caxias do Sul, enfim, para estudar. A escola ficou aos cuidados da professora Marlise Arenhardt, que até hoje dá aula lá na Soges, em Estrela, que é minha prima. Então a gente estava meio em família, assim, né? E quando eu vim em 82 em morar em Lajeado, ela me convidou, Jaque, vem ser nossa monitora da turminha, onde tua irmã dava aula, enfim. E foi quando eu comecei a dar aula em 82, eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, e comecei assim com uma paixão enorme, né? Não tinha instrução alguma, assim, que
Eu só fui com o coração Foi mesmo. paixão da primeira vista. Quando tu subisse no patinho, tu te achou. Eu patinava, eu era destaque até na escola, no grupo, eu patinava direitinho, fazia as coisas, aprendi diversos movimentos nesse período com o professor Alfredo, mas para dar aula, eu comecei mesmo com o coração. Eu fui assim, a minha intuição me dizia o que fazer, como e tal. E daí no ano seguinte, a Marlise também passou no vestibular e foi embora da região. Ficou a irmã Helena olhou pra mim e disse assim, o negócio é o seguinte, tá contigo agora o negócio, né? E daí foi que eu e uma colega, que era a Graziella Bublitz, né? A Graziella Killing, né? Na época, a Grazi Killing. Daí nós duas, então, nos desafiamos, né? E começamos, então, com a escola de patinação do Madre Bárbara, em Lajeado. E até hoje nós temos turmas no Madre Bárbara, que né? Bacana. E no caminhar, então, muitas pessoas foram entrando, a escola foi evoluindo. Num ano nós tínhamos 20 alunos, no outro tínhamos 40, depois nós tínhamos 80, depois 200, depois 350. Só cresceu. Eu vou te interromper um minutinho para nós tomar uma aguinha, eu e tu aqui, para dizer que nós temos o apoio da Água Mineral do Campo, distribuidora de águas Crestani, na rua João Luiz da Rocha, bairro Campestre, em Lajeado. E para dizer aqui, já que me dá licença aqui, para nós saudarmos alguns dos nossos seguidores, agradecer por eles estarem prestigiando o nosso trabalho. Nós temos aqui Rinaldo Freitas de Alvorada, Adriana Gonzatti de Pouso Novo, Édipo Turisco de Umuarama, no Paraná, Cristina Cunha de Belém do Pará, gente, e Ana Alice Soares de Manaus, lá na distante Amazonas. Que bom terem vocês com a gente. Vamos continuar com esse papo maravilhoso aqui com a Jaque, que ela tem muita coisa para contar, porque ela fez a patinação, a vida dela, a trajetória dela maravilhosa, que foi construída com muito sucesso. Vamos seguindo com a saga da patinação? Com certeza. Então, ali naqueles anos 80, a gente começou de forma muito despretensiosa, né? E eu creio que, acho que todo mundo quando começa um negócio, começa de forma despretensiosa. E quando a gente planta a sementinha certa, no solo certo, né, e tendo assim pessoas do bem ao nosso lado, a gente só tende a emplacar, né, e fazer uma caminhada legal, quando a gente faz de coração, com fé. E eu posso dizer assim que eu tive tesouros assim ao meu lado, assim, ao lado da escola, nos primeiros momentos, ou mesmo depois, nesses anos todos de caminhada, com pessoas que sempre vieram apoiando, estimulando, e também cutucando, porque a gente também cada vez fosse fazer mais, né? Eu acho que tu também, como colunista, tantos anos, né, do esporte na nossa região, acho que tu acompanhou também toda essa trajetória, desde a trajetória, o começo, o meio e a apoteose. Na verdade, a gente começou assim, só pensando na escolinha de patinação, nos shows, em brilhar os olhos e coração das famílias, em ver as crianças estarem de uma forma muito linda, assim, praticando o esporte, né? Estarem inseridos no esporte, fazendo o que eles gostam, se apresentando. Meu Deus, principalmente as meninas, né? Elas dão um dedinho para estar lá maquiadas, fantasiadas, o cabelo arrumado, lindas, né? se apresentar para elas os são pais. Lindas, é maravilhoso. São lindas, e o esporte ele trabalha muito o corpo, a condição física, né? Além de trabalhar o alto rendimento... Quem vê lá pensa que é fácil circular em cima daquelas rodinhas, né? Nossa, requer muito equilíbrio, muita coordenação, muita plasticidade, a respiração, né? Assim, esse condicionamento mesmo, né? Para tu poder ter toda a desenvoltura necessária. Porque uma vez eu estava estudando a respeito... E a patinação, ela se compara muito com a natação. A natação que é um exercício bem completo. A natação é o esporte mais completo que existe, né? Porque ela trabalha tudo no que um atleta de alto rendimento ou não, né, precisa.
E a patinação também trabalha tudo isso, mas ainda trabalha o lado artístico. Infelizmente, até hoje, o nosso esporte, a patinação artística sobre rodas, não é considerado um esporte olímpico. A gente teve todas as possibilidades e oportunidades e tentativas até hoje. Quando a gente teve as Olimpíadas no Brasil, antes disso, a gente tentou e a gente não conseguiu, porque existia toda uma outra questão burocrática, de número de praticantes no país, de patrocinadores que o esporte tem, e infelizmente a patinação sobre rodas não tem. Então, comparativamente com a patinação no gelo, que a patinação no gelo praticamente criou as Olimpíadas de Inverno, né? Por ser essa potência, a patinação na roda ainda deixa a desejar. Mas, enfim, isso nunca foi um empecilho ou uma dificuldade para a gente acreditar que o esporte é maravilhoso, é fantástico. E fora esse lado plástico, né, dos shows e tudo mais, no decorrer dos anos, assim, a gente foi vendo e descobrindo grandes talentos que Lajeado tinha. E muitos começaram a se destacar no âmbito nacional. E tanto que você depois criou uma companhia de patinação. Exatamente. A escola do Madre Bárbara foi o começo, mas depois você partiu e fez disso a tua vida, fez disso a tua trajetória, né? Profissional, inclusive. Né, hoje em dia a minha escola de patinação que eu tinha, que era Lajeado, ou uma ou outra cidadezinha aqui próximo, acabou se transformando na companhia de patinação sobre rodas, que é uma coisa que eu sempre sonhei desde quando eu comecei a dar aula, sabe? Eu sempre imaginei, assim, tive um sonho muito grande. Ainda tem algumas coisas a realizar, se Deus quiser, a gente chega lá. Eu nunca canso, nunca né? Nunca para. Mas, isso é o segredo. Mas a gente vem numa trajetória muito bacana até então. Tu chegaste a competir também, né? Não chegaste a competir, só apresentações, só shows. Só shows e ensinando. Tu tem uma noção, assim, de quantas crianças já passaram por ti? A gente já tentou certa vez fazer um cálculo há muitos anos atrás, eu acho que é uns 10 anos atrás, e eu acho que ali nós estávamos em torno de 6 mil alunos que a gente teve até aquele momento, sabe? Depois disso a gente ainda teve mais. Nossa, então, que loucura! Realmente, assim, eu não consigo precisar um número, né, de pessoas, mas a alegria no coração por ter tocado a vida de tantas pessoas através desse esporte e ter provocado também algumas pessoas a encontrarem nessa caminhada, né, também a sua profissão, a sua paixão, isso me enche o coração. E até porque no esporte, não importa qual seja, a gente ainda não descobriu nada que seja negativo, que seja ruim. O esporte deveria, no meu ver, ser a linha de frente de tudo para a gente dar coisas melhores, proporcionar coisas melhores para os jovens. Eu acho que ele é positivo em tudo. Ele te ensina para a vida. Elton, quanto tempo nós temos ainda? Eu esqueci de dizer que nós temos o Elton de Andrade aqui nos bastidores. Jimmy, eu ia dizer Jeff, olha só, Jimmy, desculpa, o Jeff. E ao vivo na Rádio I. E nós estamos ao vivo na Rádio I, que é uma estação experimental aqui do nosso grupo, e que em breve vai ter novidades também, posso dizer isso, Elton? Agora já falei. Se tu fizer um programa, pode. Me desafiou ao vivo, agora que fiquei no pincel agora. Pode começar. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco de conversa, viu como passou rapidinho, já que na próxima a gente já volta falando do nosso astro maior, Marcel, então a gente já volta, nós vamos dar uma respirada, tomar uma aguinha e já voltamos.